Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu tava dando uma olhada aqui nos comentários e esse comentário aqui me interessou porque ele trouxe algumas frases referentes, quer dizer, frases bíblicas referentes à estrutura do cosmos. Então, por exemplo, algumas frases interessantes assim, ó, olha lá. O Deus entende... Ó, abre aspas. O norte estende-se sobre o vazio e suspende toda a terra sobre o nada. Jó 26:7. Também está escrito que Deus, abre aspas, marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se espantam de sua ameaça. Mais uma dessas frases, elas de forma, como é que eu posso dizer? De forma poética, elas estão fazendo referência à cosmologia, né? Estrutura do próprio universo, do planeta. Vamos ver outras frases aqui, ó. Porventura, podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? Está falando sobre o firmamento, né? Que seriam as estrelas no céu, o firmamento. Deixa eu ver aqui mais aqui, temos outras frases. Aqui, ó. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. É mais uma frase bíblica de cunho poético, alegórico, onde se está falando aí sobre questões da estrutura do universo, questões cosmológicas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. É isso. Então, assim, o que eu queria falar aqui? Que essas frases bíblicas de cunho cosmológico, elas entram nessa guerra entre modelo Terra plana e o modelo real. Brincadeira. O modelo da Terra plana e a Terra globo, né? Então, assim, tive essa guerra. Os que defendem a Terra globo vão lá e catam algumas frases da Bíblia e dizem, ó, essas frases aqui insinuam que a Terra é um globo. Aí, os planistas vão lá, pegam outras frases e falam, não, essa frase aqui insinua que a Terra é um plano. Ou seja, essas frases cosmológicas, de cunho cosmológico da Bíblia, né, são tomadas pelos indivíduos nesta batalha atual, né, para corroborar suas teses. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a Bíblia não é um manual científico, não é essa a pretensão da Bíblia. Ela não é um almanaque biológico, químico, físico, astronômico. A proposta da Bíblia não é trazer conhecimentos científicos, até porque na época não haviam conhecimentos científicos. A gente, quando vai a uma frase bíblica, nós temos que levar em conta o momento histórico, o conhecimento que aqueles povos tinham na época. Você não pode pegar uma frase e, como aquela ali, por exemplo, ele é o que está sentado em seu trono acima da cúpula da terra, e fazer interpretações para dizer que a Terra é um globo ou é um plano. Porque essas frases, elas são poéticas, elas são alegóricas e elas refletem o conhecimento da época. 1.500 anos atrás, 1.500 anos atrás não, né? Bem mais. 3.000 anos atrás. Principalmente Gênesis ali, Êxodo, isso aí é de 1.400 a.C. O conhecimento que aqueles povos tinham era muito singelo. Tá entendendo?
Então, você não tem como pegar uma frase poética, uma frase alegórica, uma frase lúdica e querer fazer interpretações cosmológicas contemporâneas, tanto para o modelo da Terra plana quanto para o modelo real. Tá entendendo? O conhecimento da época era limitado. Todas as afirmações na Bíblia devem ser levadas segundo o contexto da época e as limitações da época. Eu vou trazer um exemplo só que demonstra para nós que não podemos fazer análises contemporâneas de cunho cosmológico e científico a partir de frases bíblicas que são de 3.000 anos atrás. Não podemos. Por exemplo, vou dar um exemplo banal aqui para vocês. A questão do morcego e Moisés, já ouviram falar? Que é o seguinte: na Bíblia realmente consta, na seção que trata sobre as regras alimentares que Deus estabeleceu para o povo de Israel, o morcego sendo enquadrado como uma ave. E diz o seguinte, abre aspas: das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, avestruz, coruja, gaivota, gavião, segundo sua espécie, o mocho, o corvo, ibis, gralha, pelicano, abutre, cegonha, garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Tá, então eles enquadraram no Levítico, né? Moisés classifica ali morcego como uma ave. E não para por aí, classifica também o seguinte, ó. Temos também menção da lebre como uma espécie de coelho selvagem, sendo enquadrada na lista de ruminantes. Abre aspas. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Não pode comer lebre. E ele classifica ela como um ruminante. Então é o seguinte, o que confunde muito as pessoas é o fato de que o morcego não é uma ave, mas é um mamífero. As aves põem ovos, sacou? Os mamíferos não põem ovos. Os mamíferos amamentam. Eles têm uma estrutura fisiológica diferente das aves. Os morcegos não põem ovos e os seus filhotes são amamentados. Porque o morcego é um mamífero e não uma ave, certo? Mas na Bíblia, Moisés classifica como ave. A Bíblia teria errado ao enquadrar o morcego como ave, a lebre como ruminante? O grande erro de interpretação dos que acusam o texto bíblico de estar errado é aplicar os conhecimentos existentes em nossa época a textos que foram escritos, como no caso das leis do Antigo Testamento, especialmente o livro de Levítico, escrito por volta de 1446 a.C. Seria mais ou menos como exigir que as pessoas que viveram há 1000 anos conhecessem o funcionamento de um avião antes dele ser inventado. Ou seja, quando Moisés escreve as leis que recebe de Deus para que o povo lesse e seguisse, ele emprega conhecimentos existentes em sua época para que houvesse compreensão. Quando analisamos as leis alimentares, observamos que elas são baseadas em observações externas. Por exemplo, apenas peixes que tinham escamas e barbatanas podiam ser comidos. Essa era a forma possível do povo identificar simplificadamente os animais puros e impuros e saber qual poderiam comer. Quando a Bíblia inclui morcegos entre o grupo de aves, está claramente agrupando animais que têm certa característica clara e perceptível, que é o fato de voarem. O morcego foi classificado junto com as aves porque ele voa. Foram observadas características externas. Por quê? Porque naquela época, eu vou até ler aqui o que está escrito, ó. Porque naquela época, não se tinha naquela época conhecimentos tal qual temos hoje em dia a respeito de características tão detalhadas da biologia animal. Daí o morcego, segundo o conhecimento da época, estar listado entre aves devido à sua característica principal ser semelhante à delas, que é de voar. As lebres, tais como os ruminantes, animais que ficam como que mastigando frequentemente um alimento devido ao seu processo de digestão, também têm uma característica de ficar como que mastigando o alimento de forma frequente. As lebres ficam, né, mastigando,
externamente, a lebre parece com os ruminantes na sua forma de comer. Mas internamente, né, hoje em dia, sabemos que ela não rumina. A boa regra de interpretação ensina que um texto, olha só, agora escutem, pelo amor de Deus, escutem. A boa regra de interpretação ensina que um texto deve ser interpretado à luz de seu contexto. No contexto das leis, a lebre entra em um grupo de animais com a mesma característica, e essa característica era facilmente identificada visualmente na época. Ou seja, a boa interpretação ensina que um texto deve ser interpretado à luz de seu contexto, certo? Além disso, não era objetivo do texto bíblico ensinar biologia, e também não era objetivo do texto bíblico ensinar ciência, astronomia, química, etc. Não é esta a proposta bíblica. Então, as pessoas catarem frases para defender posições científicas ou cosmológicas atuais, sem levar em consideração o contexto da época, tá entendendo? Na época, o que se tinha, não havia nem o telescópio foi inventado por Galileu na era moderna. O que se tinha naquela época era os olhos. Era nada, não tinha nada. 1400 a.C. não tinha nada. Então você olhava na imensidão do planeta, você tinha o quê? Terra, firmamento em cima, terra embaixo, mar. E que construção cosmológica podia fazer um indivíduo que viveu naquela época? Que construção cosmológica poderia fazer Moisés, por exemplo? Sem os recursos, não haviam os recursos que nós temos hoje. É por isso que classificou o morcego como ave. Porque lhe faltavam recursos, lhe faltava a fisiologia de um morcego, que hoje em dia é conhecida porque nós vivemos no mundo contemporâneo. A fisiologia detalhada de um morcego, que o classifica como mamífero, né, não era de conhecimento dos povos na época. Por isso que a classificação foi feita diferente. O morcego voa, um periquito voa, então os dois são pássaros. Então, é difícil você veja que o conhecimento que eles tinham na época era mais precário. Os recursos eram precários. Não havia como mandar um foguete para o espaço, não havia como. Claro que na teoria dos terraplanistas nem existem foguetes, não existe nada, não tem nada indo para o espaço, beleza. Mas eles não tinham recursos para configurar uma cosmologia mais factual, tá entendendo? Então todas as frases na Bíblia de cunho cosmológico que de alguma forma pincelam questões sobre formato do planeta, estrutura do firmamento, estrutura do cosmos, nós temos que levar em consideração o período, o contexto da época. Tá entendendo? Não, eu ia dizer um negócio, melhor não falar. É isso. Eles eram... É óbvio que, imagina, nessa época ali, ó, 300 a.C., 500 a.C., né, já tinha ali Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, esses caras já estavam começando a fazer ali, vamos dizer, ciência, não ao estilo moderno, mas eles já estavam começando realmente a fazer ciência, tanto que os próprios gregos já afirmavam a esfericidade da Terra, né? Os gregos afirmavam a esfericidade da Terra isso em 500 anos antes de Cristo. Mas a proposta dos gregos era a de investigação filosófica e científica. A proposta da Bíblia é outra. É moral, são leis morais, são alegorias, são histórias de um povo, tá entendendo? E no Novo Testamento, o martírio de Cristo. Então não há uma proposta ali de você construir uma cosmologia fidedigna. Da mesma forma como não havia uma proposta ali de construir uma biologia fidedigna, tanto que lebre e morcego são pássaros e ruminantes, tá entendendo? Não é essa a proposta. Então, se você vai pegar frases bíblicas
de cunho cosmológico que relatam a estrutura do planeta, a estrutura do cosmos, você tem que levar em consideração o contexto e o conhecimento e as limitações que esses povos tinham na época, né? Que hoje em dia nós temos muito mais facilidade, recursos para constatar o formato do planeta. Um abraço.